versículos 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Pai Santo, Pai querido, Pai justo, pedimos ao Senhor o auxílio da leitura e no compartilhar da Tua palavra, Senhor, diante da Tua mesa, diante dos irmãos, diante do Senhor. Que Teu Espírito Santo, que o Deus Espírito Santo, possa nos auxiliar, dando-nos entendimento da Tua santa e bendita palavra. No nome de Jesus oramos. Amém. Esses dois versículos da carta de Paulo aos Romanos, da epístola de Paulo aos Romanos, são dois versículos cruciais para o entendimento de toda a epístola que foi escrita aos Romanos. Para nós termos o entendimento correto de toda a epístola, nós temos que entender crucialmente, entender teologicamente o que o apóstolo está colocando nesses dois versículos. São dois versículos que fizeram parte de toda a história da igreja, participou da reforma protestante e tem nos auxiliado nesses últimos dias. Em toda a história da igreja são dois versículos de grande importância para nós. O fato é, irmãos, que nós precisamos nos apegar às verdades ouvidas ou às verdades que são contidas nas Escrituras. Muitas vezes nós lemos a palavra, às vezes nós temos decorado alguns textos, mas não nos apropriamos de fato naquilo que lemos, naquilo que ouvimos, naquilo que decoramos muitas vezes, como se nós não entrássemos de fato no espírito da palavra, no que é contido naquele texto. Por exemplo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas o que é isso? Como que eu entro nessa realidade? Como que eu me aproprio? Como eu uso isso na minha vida diariamente? Eis Romanos, capítulo 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Quais serão os motivos que levou Paulo a não se envergonhar do Evangelho? Por que ele coloca dessa forma, que não se envergonha do Evangelho? Mas o Evangelho não é uma loucura? O Evangelho não é algo que praticamente os homens não entendem, os homens não querem, os homens não atribuem valor algum? Percebam que o apóstolo Paulo ele diz essa frase: não me envergonho do Evangelho. Quais os motivos? Por que ele fala isso, sobre isso? Percebam que ele escreve aos Romanos, aquela grande capital, ele escreve para aquele povo, um povo erudito, um povo entendido. Ele escreve não para pessoas simples, uma grande capital naquele tempo, a capital do mundo, centro do mundo, local para onde todos eram atraídos. Roma era grande no sentido militar, Roma era grande no sentido político, no sentido social, a senhora do mundo, com toda a sua instrução, com toda a sua sabedoria, todo o seu ensino. Mas se Paulo pudesse estar ali em Roma, se Paulo pudesse estar ali no palácio, ele não se envergonharia do Evangelho. Se Paulo estivesse no meio dos simples homens do campo de Roma, ou daqueles lugarejos, ele não se envergonharia de pregar o Evangelho. Mesmo ali, no meio dos ricos, dos entendidos, dos homens ilustres, ou mesmo no meio das pessoas simples, ele faria e falaria a mesma coisa. Não me envergonho do Evangelho. Paulo, nos conta então qual o motivo de você não se envergonhar desse Evangelho, ou do Evangelho, e Paulo poderia nos explicar, ou entendemos hoje, nos dias de hoje, qual o significado do Evangelho? Por que ele não se envergonha do Evangelho? Por que eu não deveria me envergonhar e as pessoas não deveriam se envergonhar? Primeira coisa, o primeiro motivo é o entendimento do que significa a palavra Evangelho. O Evangelho significam boas novas, boa notícia, alegres novas. A notícia mais assombrosa que o homem pode ouvir, a notícia mais maravilhosa que o homem pode ouvir, o Evangelho. Ou poderíamos então pensar assim: se o Evangelho é tudo isso, quem o escreveu? De quem é o Evangelho?
E Paulo já fez isso no capítulo 1. Se vocês abrirem no versículo 1, diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. De quem é o Evangelho que Paulo não se envergonha? Do próprio Deus, do Criador do universo, do Santo, Santo, Santo. E Paulo não se envergonha desse Evangelho. Mas ele diz mais, no versículo 9, ele fala assim: porque Deus a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho. O Evangelho é de Deus, o Pai. O Evangelho é de Deus, o Filho. É sobre a pessoa do Filho. Sim, boas novas da eternidade. Boas novas das quais o apóstolo diz: não me envergonhe do Evangelho. Mas o Evangelho é tão glorioso para o apóstolo Paulo, ele não tem medo, ele morre por esse Evangelho, que no versículo 16, no capítulo 2, ele diz assim, Romanos 2,16, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. O Evangelho de Deus, o Evangelho do seu Filho Jesus Cristo, mas agora Paulo se apropria desse Evangelho, como que dizendo: eu me torno parte dele, eu participo desse Evangelho, ele foi incorporado a mim. Irmãos, porque você não pode defender alguma coisa daquilo que você não acredita. Você não põe a sua mão no fogo, você não dá a sua vida por aquilo que você de repente não acredita. Mas esse era o apóstolo Paulo, sabendo que o Evangelho é de Deus, sabendo que o Evangelho é do seu Filho, ele traz esse Evangelho também agora para ele, faz parte dele, faz parte da sua natureza, faz parte da sua vida, e como dissemos, até morrer por ele, ele faria. Esse Evangelho é precioso para nós. Esse é o Evangelho também que defendemos, que nós não nos envergonhamos. Por que se não se envergonha? Diz o apóstolo no capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. No Evangelho, diz o apóstolo, eu não me envergonho dele, porque no Evangelho existe um poder de Deus para salvação. Mas espera aí, Paulo, você está escrevendo para os romanos. Você não sabe para quem você está escrevendo? Para a capital do mundo, para a intelectualidade do mundo, para os sábios do mundo? Você não sabe da nossa história. Não, Paulo, sei sim. É o poder de Deus para a salvação. Irmãos, e para nós entendermos a preciosidade do Evangelho, a grandeza do Evangelho e o poder do Evangelho, nós não podemos menosprezar as Escrituras. A palavra salvação, no Novo Testamento, você vai encontrar ela praticamente em todos os livros. A salvação está nos Evangelhos, a salvação está em Atos, a salvação está nas Epístolas, a salvação está no livro de Apocalipse. É uma palavra que é a base, é o alicerce, está em toda parte do Novo Testamento. Mas o que significa salvação? Significa segurança, significa saúde, significa ser salvo de alguma coisa e ser salvo para alguma coisa. Paulo não se envergonha desse Evangelho, porque ele sabe o seu significado. Paulo está dizendo para os romanos e para nós, não é uma ideia, não são ideias às quais vocês, romanos, podem se apegar outrora, por um breve tempo, ou por uma filosofia, pensamentos e pensamentos, divagações e divagações. Não, é o poder de Deus para a salvação. Não são ideias novas. O Evangelho, ou esse Evangelho que produz a salvação, é libertação, é segurança, é saúde, é integralidade. Então Paulo não se envergonha do Evangelho. Vejam, irmãos, por um instante a tragédia do mundo grego, ou do mundo romano como um todo. Paulo, naquele período, naqueles momentos, naquele momento em que viveu, em que escreveu a epístola, ele nos diz que, quando ele escreve aos Coríntios, que está no mesmo contexto, na mesma época, no mesmo tempo, ele mostra que houve uma tragédia do ensino grego. O mundo grego tinha chegado a Roma, os ensinos dos gregos, que alcançaram toda a terra, chegaram a Roma. Sim, cultura, intelectualidade, filosofia. Veja que o ensinamento, a escola dos gregos chegaram a Roma, chegaram em todo o mundo. Esse ensino, essa escola veio, floresceu, teve o seu auge, teve o seu apogeu. E o que isso fez com os homens?
tornaram os homens melhores? O mundo grego e as suas derivações fez com que o homem continuasse na sua miséria, no seu pecado, na infelicidade. Não trouxe salvação, não trouxe libertação. E Paulo diz: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvação. Não se envergonha. E o pleno significado da salvação, como começamos a dizer, ela tem que ser entendida desde o princípio da Bíblia. Desde Gênesis capítulo 1, 2, 3, até o final das Escrituras. Você não pode ser daquele homem ou daquele cristão que simplesmente gosta dos Salmos ou gosta dos Evangelhos. Não. Gênesis 1, 2 e 3. Se você desprezar os 3 primeiros capítulos da história da humanidade, você diminui o aspecto da salvação. Você põe a salvação em desprezo, em menor valor. Porque ali em Gênesis 1, 2 e 3, nós vemos o homem criado no seu estado sem pecado, no seu estado de comunhão com Deus, no seu estado de satisfação, no seu estado de alegria da parte do Senhor, de paz da parte de Deus. Porque nós não somos daqueles que acreditam na teoria e na doutrina da evolução. Não somos desses. Porque se você entrar nessa história, ou se você abraçar esse ensino, você não vai dar valor ao poder do Evangelho para a salvação. Porque a teoria da evolução, contrário do criacionismo, da criação de Deus, em Gênesis 1, 2 e 3, a teoria da evolução diz que o homem sempre está melhorando, que o homem está sempre evoluindo. O homem, ele está num aperfeiçoamento, uma evolução para um progresso. E se você acredita, ou se os homens acreditam nessa teoria, para que salvação? Para que o Evangelho? Não precisam do Evangelho? Então eles poderiam se envergonhar do Evangelho, uma vez que estão evoluindo. Mas é isso? O homem saiu de um estado de animal e tem melhorado por acaso? Não vemos isso. Ao contrário, nós estamos agora num período de guerra. E essa guerra pode se tornar mundial. Então o homem não melhorou. Mas Paulo não se envergonha do Evangelho, porque ele sabe que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. No jardim havia o relacionamento do homem com Deus, o companheirismo, comunhão, havia inocência, paz e alegria. Resumindo, o que significa salvação é a libertação do homem das consequências da queda e do pecado. Não diminuamos, não fiquemos aquém disso, dessa definição. Ok? O Evangelho, então, é o poder de Deus para a salvação. Salvação de quê? E aqui, então, Paulo coloca em toda a epístola aos Romanos, quando a lemos, quando meditamos, quando estudamos, que o homem, uma vez que no jardim tinha total acesso a Deus, total comunhão com Deus, desobedeceu a Deus, caiu, pecou, perdeu a comunhão com Deus, entrou no estado de pecado e a queda teve as suas consequências. A queda teve os seus prejuízos. A desgraça entrou na raça humana. Logo no capítulo seguinte da queda, nós vemos um assassinato, nós vemos mortes e mais mortes. E quando seguimos as Escrituras, mais e mais maldades veio o homem a praticar. Mas a salvação de Deus, ela salva o homem do pecado. Se o homem, então, desobedecendo a Deus, caiu em pecado, caiu em transgressão, o Evangelho tem poder para a salvação do homem do pecado. Mas o pecado tem o seu aspecto tríplice, ou 3 formas que o pecado atingiu o homem. Uma vez que o homem agora se tornou pecador, a salvação de Deus, o Evangelho de Deus vem e traz entendimento ao homem, e a salvação traz para o homem a libertação da culpa do pecado. Nós pecamos, o homem pecou, o homem agora então, com os seus pecados, produziu culpa diante de Deus,
Capítulo 1, versículo 18 de Romanos, até o final do capítulo 3 e mais um pouquinho, vai falar então dessa culpa que tem o homem diante de Deus. O homem agora é transgressor, o homem agora tem culpa, ele está condenado pela lei de Deus. Romanos 3, 23 diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus, estamos debaixo da ira de Deus. Mas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Salvação do homem na libertação da culpa do pecado. Isso a salvação do Evangelho produz. Nos livra da culpa e da condenação do pecado. Livra-nos da ira de Deus. Romanos 5,1 diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 8,1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ah, que poderosa salvação! Diz Paulo, por isso não me envergonho dela. Ela é o poder de Deus para a salvação da libertação da culpa do pecado. Eu agora não sou mais culpado diante de Deus. Havia uma sentença, haveria um julgamento e eu me sairia culpado, mas temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E essa salvação, num termo forense, não somos mais culpados diante de Deus. Por isso Paulo não se envergonha desse Evangelho. E por isso eu e você não devemos envergonhar desse Evangelho. Porque a mesa, porque o sangue e o pão falam dessa grande obra, desse trabalho perfeito, dessa grande salvação operada a favor de cada um de nós. Mas como dissemos, o pecado tem o seu tríplice aspecto. Uma vez que fomos libertados da culpa do pecado, ainda existe o poder do pecado. O pecado ainda habita em nós, e você sabe muito bem disso. Você vem às reuniões, você de repente quer cantar, mas tem um pensamento do seu trabalho, de uma pessoa, de outra pessoa, de um problema. E muitas vezes nós entramos em pecados porque ainda não entendemos a libertação que a salvação traz sobre nós do poder do pecado. Não só temos a culpa, nós somos escravos do pecado, estamos sob o seu domínio. O domínio de Satanás, do império das trevas, das potestades do ar. Mas percebam que o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, também nos liberta do poder do pecado. O homem, irmãos, era perfeito no jardim do Éden, mas com a queda, com o pecado, ele se tornou escravo do pecado. Ele perdeu a sua liberdade e agora vive debaixo do domínio do pecado. Nós conhecemos sobre esse poder. Queremos fazer o bem, diz a Escritura de Paulo aqui aos Romanos. Existe uma tirania, existe uma violência, existe uma opressão do pecado sobre nós. Eu quero fazer o bem, mas o bem que eu quero, não faço. O mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Mas graças a Deus, pelo Evangelho que produz a salvação, não somente da culpa, mas também do poder do pecado. Porque Romanos 6 diz: agora andamos em novidade de vida. Fomos sepultados com Cristo. Ou Romanos 6,6, sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. O pecado agora não tem mais poder sobre nós. A salvação produz isso. Por isso Paulo diz: não me envergonhe do Evangelho. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas tem um terceiro aspecto do pecado, e a salvação produz isso com relação ao pecado: libertação da corrupção do pecado, da presença do pecado. Cada parte do homem foi corrompida. Os seus olhos foram corrompidos, a sua mente foi corrompida, o seu ser externo foi corrompido, tudo foi corrompido. Como diz Paulo, em Romanos capítulo 7, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Também em 7:21, então, ao querer fazer o bem, eu encontro a lei de que o mal reside em mim. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Porque também lá diz que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Temos a salvação completa pelo Evangelho, que é o poder de Deus para salvação. Da culpa do pecado, do poder do pecado, da presença ou corrupção do pecado. Grandes bênçãos, grandes favores, resultados da obra expiatória de Jesus Cristo a nosso favor. E eu ainda envergonho do Evangelho.
Eu ainda tenho medo, vergonha de carregar a Bíblia debaixo do braço. Hoje não carrega mais debaixo do braço, né? Carrega no bolso, carrega... Uma segunda bênção, um segundo resultado de toda essa obra do Evangelho que produz salvação, é que a salvação nos reconcilia com Deus. Havia separação, o homem tinha comunhão com Deus. Uma maravilha, paraíso. E às vezes eu fico pensando naquele ladrão da cruz, né? Que foi encontrar com o Senhor, e o Senhor diz para ele assim: hoje estarás comigo no paraíso. Adão foi expulso de lá. Aquele homem, por crer na salvação, no Evangelho, ali no último momento, ele já entrou no paraíso. Poder do Evangelho, poder para a salvação, poder de Deus para a salvação, essa bênção que nos reconcilia com Deus. Outrora havia separação, agora a comunhão é restabelecida, ou usando a linguagem de João, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Há um só Deus e um só mediador. E aquele texto que diz: a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. A bênção, o resultado, a salvação nos reconcilia com Deus. Irmãos, e por último, também o resultado do Evangelho, do poder de Deus para a salvação, restabelece para nós a esperança da Talvez esse tema, né? Glória, esperança da glória, eternidade, ainda não preenche completamente, ainda não dominou os nossos pensamentos, ou a nossa vida, ou o nosso espírito, mas saibam que o resultado dessa salvação por meio do Evangelho é que restabelece a esperança da glória. Estávamos destinados à ira, estávamos destinados à separação total de Deus, ao inferno, a chamas de fogo. Estávamos destinados à ira vindoura, mas agora nós somos destinados, pelo Evangelho que produz a salvação, a estarmos para sempre com o Senhor. Por isso Paulo não se envergonha desse Evangelho. Ele diz, Romanos, não me envergonho do Evangelho. E também nós, irmãos, não precisamos nos envergonhar. Se outrora, se um momento, se por um instante você titubeou e teve vergonha do Evangelho, não precisa se envergonhar. Ele é contraposto a qualquer ensino, qualquer doutrina, qualquer filosofia que existe no mundo. De um lado tem tudo o que o mundo produziu e do outro lado existe o que Deus produziu. A morte substituta de Jesus a nosso favor, a expiação, a morte, a remissão dos pecados, e isso se diz Evangelho. Boas novas, boas de alegria. Sabendo tudo isso, participemos gloriosamente. Participemos com os corações cheios de alegria, que podemos não nos envergonhar do Evangelho. As pessoas podem dizer qualquer coisa de mim, mas eu não me envergonho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Veio a mim e me salvou, e agora então eu posso engrandecê-lo, louvá-lo. Pai Santo, Pai Justo, que não diminuamos o Evangelho, que não nos envergonhemos do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Senhor, que dia a dia possamos compreender mais da verdade do Evangelho, que dia a dia nos apeguemos a essas verdades que o Evangelho contém. Na verdade, a própria pessoa do Teu Filho, o Teu amado Filho, que deixou a Sua glória, deixou os céus e veio morrer por cada um de nós. Nessa manhã somos agradecidos e louvamos o Teu nome por promover, por nos comprar, nos enviar ao Seu Filho Jesus. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, que o Deus Espírito Santo compunja os nossos corações e nos leve a esse entendimento e de não nos envergonharmos dessas boas novas. Oramos no nome de Jesus. Amém. Também lembramos, Senhor, desse pão e desse vinho. Abençoa, Senhor, e que cada um que dele participar seja reanimado, seja revigorado, seja fortalecido na fé pelo Senhor mesmo, por meio da ação do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.